Uma lavadeira morre atropelada por um bonde no Rio de Janeiro de 1921. Essa morte, aparentemente sem importância, acaba por desencadear revelações que vão afetar a história e o poder daquela época. É o romance Acidente em Mata-Cavalos, de Mateus Kakovich. Mateus é economista de formação, foi jornalista e ativista político. Na época da ditadura militar, morou 2 anos no exterior. Estudou economia na França, foi dono de gráfica, dono de editora e passou 6 anos compondo seu romance de estreia. Como surge na cabeça de um homem do século XXI uma história que vai lá para trás, para 1921, 22 em seguida, com bondes, atropelamentos, políticos corruptos, tão longe da nossa realidade, claro. Como surge Acidente em Mata-Cavalos? Acidente em Mata-Cavalos surge primeiro pela coisa do jornal. Eu sempre fui apaixonado por jornal. A linguagem do jornal. A linguagem do jornal mudou muito de 1921 para cá. Então, a primeira coisa que me ocorreu foi a brincadeira de fazer uma notícia de jornal como se eu fosse um jornalista de 1921. Com aquela linguagem, com aquela pseudo-ingenuidade do jornalista da época, falando na primeira pessoa. A notícia de jornal daquela época é muito autorreferente. Não havia neutralidade. Essa coisa politicamente correta que hoje pasteuriza toda a imprensa. Né? Mas aí surge uma pobre de uma imigrante portuguesa que é atropelada por um bonde. E aí começa, então, a possibilidade que um jornalista vê de ordenhar a empresa que explora o serviço de bonde na cidade. Então, com isso, começa a disparar os reflexos em outros campos da sociedade. Está chegando também um navio de imigrantes em que um dos imigrantes vai influir na nossa história, ele vai acabar, de certa maneira, participando meio que colateralmente, ou ele vai sendo o elemento de alinhavação dessa história. Ele vai sendo assim uma espécie de ponto de ligação, né? E, enfim, quer dizer, e aí comecei a me apaixonar pela história. E aí tem a coisa do feminino também, que eu gostava muito, gostaria muito de ter aprofundado também, que era a coisa da antiguidade e modernidade da mulher nessa época. Porque é uma época que vai começar melindrosa, né? A mulher começa a botar as pernas para fora, começa a ter uma vida, pelo menos social, não sexual, mas social mais ativa. Mas a dois contrastes. Tem a Ninon, que é Teuda e Manteúda, de um ministro. É uma menina que foi vendida na França e tal. E tem uma menina que Felícia, que é uma mulher ousada, que vai atrás do seu homem e tal. Exatamente. Mesmo sendo de uma classe dita inferior. E ela vai e enfrenta todas as dificuldades para isso. Eu acho que esse é o caldo de cultura da época, né? É o caldo de cultura das sufragetes, né? É o caldo de cultura das mulheres que começam a se valorizar e a se perceber como não gado do pastor masculino, entendeu? Então, além dessas melindrosas, como era o quadro do Rio de Janeiro nesse início dos anos 20? Eu não sou historiador. Os bondes começam, né? Eu estou com mais de 60 anos, então eu andei muito de bonde. O bonde marcou a minha infância, marcou a minha vida toda. A cidade tinha 400 quilômetros de trilhos. Isso é uma coisa que eu andei pesquisando na época. Tinha exatamente a mesma extensão do metrô de Paris, que é talvez o metrô mais bem distribuído do mundo, né? Então são 400 quilômetros de trilhos que atendiam a cidade inteira. Todo mundo andava de bonde, todo mundo chegava onde queria chegar, transportava o que queria transportar. Se alguém morresse, o caixão ia de bonde para o cemitério. Se alguma lavadeira precisasse levar sua trouxa de roupas, levava de bonde. Tinha um bonde chamado Taioba, que servia para isso, era um bonde cargueiro. Enfim, havia uma série, os bondes levavam, eu ia de manhã, nos domingos de manhã, para os concertos da juventude, eu pegava o bonde 66 Tijuca, saltava perto da Praça 15 e seguia o resto do caminho a pé. Então era muito simpático. Os concertos eram no Teatro Municipal? No Teatro Municipal, nos domingos às 10 da manhã. Enfim, era uma cidade muito mais assim, pausada, né? Era uma cidade mais amena. Havia também uma segregação assim, muito grande. Quer dizer, eu sempre digo que era uma cidade onde os ricos sabiam qual era o seu lugar e os pobres sabiam onde era o seu lugar. E a polícia ficava no meio para garantir que cada um soubesse onde devia ficar, né? Então, essa era mais ou menos a constituição da cidade nessa época. Apesar dos medos,
O Rio de Janeiro já não era mais aquela pocilga tropical que matava seus habitantes e, sobretudo, os visitantes de febre amarela, tifo, cólera, peste bubônica, varíola e doenças pulmonares de etiologia vária. Tornara-se uma cidade bonita, ingressara pela marreta de Pereira Passos e as desinfecções de Oswaldo Cruz nas luzes do novo século. A cidade estava se preparando para o centenário da independência, que foi o grande evento da cidade, que veio a acontecer em 1922, foi a exposição do centenário. Você pesquisou um bocado? Eu pesquisei, eu passei umas tardes muito agradáveis na Biblioteca Nacional, ali no meio daquela antiguidade toda. Aliás, se puder, eu queria fazer um parênteses. Troquem os leitores de microfilmes da Biblioteca Nacional. É impossível usar aquilo. Aquilo cega qualquer um. Fecha parênteses, voltando lá. Aquilo é inacreditável. Você teve surpresas enquanto você fazia essas pesquisas? Eu tive algumas surpresas interessantes. Primeiro é a questão realmente do jornal, quer dizer, como o jornal estava antenado com o mundo, muito mais do que hoje. Quer dizer, ao pesquisar o jornal, eu percebia, por exemplo, como eles tinham a sensibilidade dos movimentos políticos na Europa, o fascismo surgindo. Mussolini é muito citado nessa época, ainda como uma liderança. O fascismo ainda era uma coisa que não tinha conotação que veio a ter depois, né? Mas era uma coisa surgente, tá? Uma coisa que estava começando. E os jornais davam conta. Então, inclusive, tinha um filme que estava sendo anunciado, que eu cito no livro, né? Quer dizer, Os Camisas Negras, ou uma coisa que vale, Mussolini e seus Camisas Negras no Cine tal, não sei mais o quê. Conheço o movimento que está tomando conta da Europa, essa coisa toda. Então, digo, puxa vida, quer dizer, os jornais já tinham essa percepção. O Mussolini tinha uma importância muito maior nessa época do que a gente imagina que tivesse. As redes de informações no Rio de Janeiro alimentavam-se a partir de várias fontes. Por exemplo, assim que algum papa defuntos era encarregado de providenciar exéquias em São João Batista ou em São Francisco Xavier e se inteirava da importância do morto, passava a notícia aos jornalistas conhecidos, pondo em movimento a teia sutil que une a todos os que têm alguma importância na cidade, sejam amigos ou inimigos.